Boa noite, pessoal. Quem está entrando, boa noite. Estou colocando só o título aqui da live. Hoje eu vou falar sobre a deusa Atena, a deusa da sabedoria, a deusa estrategista. A deusa Atena, ela representa o aspecto do feminino relacionado à realização profissional. Aquelas mulheres que são muito focadas no mundo do trabalho, no sucesso, as mulheres de negócios, empreendedoras, geralmente são mulheres que têm esse aspecto de Atena muito forte. Então, Atena, boa noite. Atena, ela é considerada a deusa da sabedoria, é considerada também a deusa da guerra, só que é a guerra com estratégia. Existe o deus da guerra, o Ares, que também é filho de Zeus, e existe a Atena, que é a guerra com estratégia. Qual a diferença dos dois? O deus Ares é o deus da guerra pela guerra, é aquele impulso de guerrear, é como se a guerra causasse uma paixão nele, né? Toda aquela disputa, todo aquele embate. Atena, ela gosta da estratégia, então ela é uma deusa estrategista. É o tipo de guerra que acontece sem que nenhuma vítima aconteça, sem que sangue seja derramado. Ela está sempre focada na estratégia e não no conflito em si, não no embate, na disputa. Então, hoje eu quero falar de algumas características dessa deusa que eu acredito que tem muito a ver com a mulher atual. Eu estava lendo esses dias um livro, ele nem está aqui perto de mim, mas eu queria até mostrar para vocês depois um outro momento, que ele fala o seguinte: cada época existe um aspecto do feminino dominante. Então, houve uma época em que o aspecto feminino dominante era a maternidade, então as mulheres alimentavam muito esse sonho de serem mães, e às vezes o homem era a ponte para isso acontecer. Depois houve uma mudança do casamento, então as mulheres eram muito focadas no casamento. Então, cada época da história, cada momento, existe uma deusa, um aspecto do feminino que domina. Eu acredito que esse momento, o aspecto feminino que esteja dominando, eu tenho minhas dúvidas, né? Vou estudar um pouco mais, mas eu acredito que é o aspecto de Atena, que é esse aspecto da mulher que se realiza no mundo do trabalho, na realização profissional, que busca esse sucesso, essa independência. Então eu acho que está muito nisso, na deusa Atena, que é a que eu estou falando hoje, e uma que eu vou falar amanhã, que é a deusa Ártemis. Então, Daverson, obrigada. Cada dia eu tô fazendo uma sequência de lives sobre as deusas gregas e falando de arquétipos do feminino, né? De vários aspectos da personalidade feminina, vários aspectos da identidade feminina. Hoje eu tô falando da mulher que se identifica mais com o lado profissional. Então, todas as lives eu tenho seguido essa sequência. Eu conto o mito, conto o que esse mito tem em comum com a personalidade da mulher, com a identidade da mulher. Eu falo sobre a mulher que é muito identificada com esse aspecto e que precisa equilibrar, e também para a mulher que percebe que não tem esse aspecto muito desenvolvido e que quer desenvolver. Então, vou começar contando para vocês o mito da deusa Atena. A deusa Atena, ela é filha de Zeus, né? O Zeus era o grande, ele era o principal deus, né? Ele era como se fosse o chefão. E aí houve uma profecia de que Zeus teria 2 filhos, uma filha que seria muito corajosa e um filho que iria substituí-lo, que seria o principal deus que governaria os homens. Então Zeus, ele não queria ser substituído, ele não queria que alguém ocupasse o lugar dele de liderar os homens, de ser o principal deus no Olimpo. Então o que ele fez? Quando a deusa Metis, que é a mãe de Atena, quando ela percebeu quando ele descobriu que ela estava grávida, ele engoliu essa deusa. E aí, ele engoliu, ele não queria que a profecia fosse cumprida,
E ele começou a sentir muita dor de cabeça, ele sentiu uma dor muito forte, e aí ele pediu ao deus Hefesto, que era um deus considerado que dominava as artes, né, com ferramentas, criava ferramentas muito eficazes. Ele pediu que Hefesto abrisse a cabeça dele para ver o que tinha lá. E aí, quando Hefesto abriu a cabeça de Zeus, saiu da cabeça dele a deusa Atena. E o fato dela sair da cabeça dele traz muito da personalidade e das características de Atena que a gente vai entender melhor hoje. Atena, ela é extremamente racional. Então, aquelas mulheres que são muito racionais, que pensam muito antes de agir, que são mais cautelosas, que querem encontrar soluções, que são mais analíticas, elas são geralmente mulheres com esse aspecto de Atena, que são mulheres racionais, elas tentam compreender o funcionamento das coisas. Então, Atena já saiu da cabeça de Zeus com uma lança, uma égide, né, de ouro, né, um escudo de ouro, e emitindo um grito de guerra. Então ela já nasce demonstrando ali que ela tinha algo relacionado à guerra e ao mesmo tempo era uma mulher já veio com suas armaduras, né? Então, o que eu falei semana passada sobre a deusa Perséfone? Eu falei assim, olha, presta atenção nisso aqui que eu vou falar para vocês sobre a deusa Perséfone. A deusa Perséfone, ela é filha da mãe. Então, ela é a mulher que tem a característica de Perséfone, ela é mais identificada com a mãe, ela vai ter mais um vínculo mais profundo com a mãe. A deusa Atena, ela é filha do pai. Então, ela tem uma identificação maior com o pai. Então, as mulheres que têm esse aspecto de Atena, geralmente são mulheres que são mais próximas do pai. Elas querem ser o orgulho dos pais. Então, a deusa Atena, ela se tornou o braço direito de Zeus. Ela era a filha que Zeus admirava. Então, geralmente, mulheres com esse aspecto vão ser mulheres que vão tentar, ao longo da vida, ser as filhas que agradam os pais. E vão ter menos identificação, menos... Vai existir um vínculo com a mãe, mas o vínculo com o pai é um vínculo diferente. Que é algo que difere da Perséfone, que é o que eu já falei antes, e da deusa que eu vou falar amanhã, que é a deusa Ártemis, que são deusas que têm maior identificação com o feminino. Atena, ela é aquela mulher que entra no mundo masculino. Então, o que acontece? Uma vez eu contei para vocês, teve uma live que eu contei para vocês, que eu comecei a fazer terapia, e aí minha psicóloga falava muito comigo isso. Marcília, o seu lado masculino, porque a técnica que ela usa trabalha muito essa questão da energia masculina com a energia feminina. E aí ela falava isso, Marcília, sua energia masculina tá oprimindo o seu feminino. Por que ela estava dizendo isso? Porque eu era muito racional, eu estava muito ali não analisando as pessoas, mas tudo eu estava sempre buscando uma resposta racional, uma resposta lógica. Então eu estava mais identificada com essa questão da lógica do que com a sensibilidade, com o coração, né? Então é uma característica das mulheres identificadas com esse aspecto de buscarem mais a racionalidade e muitas vezes esconderem as suas emoções, camuflarem as emoções, porque no fundo são mulheres muito sensíveis, elas têm uma sensibilidade, mas elas escondem essa sensibilidade através do racional, das coisas mais concretas, né? Então, a mulher, né, eu tive que aprender a desenvolver isso, venho trabalhando isso. Ela pode, se você percebe que tem esse aspecto mais racional, quando você percebe que está perdendo essa questão da sensibilidade, é possível equilibrar isso. Por isso que eu gosto de falar dessas deusas, para que cada mulher consiga identificar onde ela está mais conectada, qual é o aspecto que ela precisa desenvolver, qual o aspecto que ela está super identificada. E aí a gente vai trabalhando esses equilíbrios, que foi o que a minha psicóloga
trabalhou comigo, ela foi trabalhando essa questão do equilíbrio, identificando quais áreas eu precisava desenvolver mais. Então foi um trabalho muito interessante e por isso que eu gosto de dividir com vocês, para a gente entender como que o processo psicoterapêutico faz a diferença, né? Quando a gente vai se conhecendo, vai identificando quais aspectos a gente está deixando crescer em excesso, e aí esses excessos vão gerando um desequilíbrio, porque a gente não é só razão, a gente tem que aprender a equilibrar essa balança de razão e de emoção. Então, uma característica de Atena é essa questão do distanciamento emocional, porque como ela se torna a filha do pai, ela nasce desconectada da mãe, ela não teve essa experiência calorosa, essa experiência afetuosa. Então são mulheres que têm uma distância, elas criam uma distância emocional das pessoas, elas são mais focadas na realização profissional do que no sucesso dos relacionamentos. Então o relacionamento não é uma prioridade para uma mulher que está mais identificada com esse aspecto. Uma outra característica, como ela é uma mulher corajosa, estrategista, ela começa a se conectar mais com o mundo dos homens, ela tem uma mente muito lógica, ela é mais governada pela razão, então ela se dá melhor com os homens do que com mulheres. Então, desde criança, ela vai preferir as brincadeiras masculinas, aqueles jogos de lógica, do que as brincadeiras de menina. Inclusive, pode ser que elas nem tenham muita paciência com a sensibilidade das meninas, com o choro das meninas, ela vai estar mais identificada com os meninos, vai criar mais amizades. E isso vai permanecer ao longo da vida, essa facilidade de terem mais amizades com homens do que com mulheres. Então, se você percebe isso, eu vejo muitas mulheres falando isso, eu me dou bem, eu consigo ter amizade, minhas amizades são mais masculinas do que femininas. Aí quando a mulher fala isso, eu já imagino, tem uma Atena aí escondida e ela precisa trabalhar essa questão. Então, são mulheres que vão estar mais no mundo masculino, vão valorizar o pensamento, o intelecto, elas vão ser mulheres geralmente mais urbanas, são mulheres mais urbanas, não é aquela mulher que vai ficar muito satisfeita se ela morar no interior, ou se ela morar no interior, ela vai sempre buscar uma forma de crescer, de buscar a realização de alguma forma. Ou então tentar sair do interior, porque elas são insatisfeitas nesse ponto, elas gostam do mundo urbano, dos contatos, da possibilidade de crescimento, porque elas são movidas pelo crescimento, pela realização. E a realização para ela não é o casamento, não é a maternidade, inclusive elas podem se tornar mulheres mães muito frias, muito distantes. Aquela fase da criança, os primeiros anos da criança, pode ser que ela não consiga ser aquela mãe muito calorosa. Ela vai se tornar uma mãe mais presente no momento que a criança começa a ter uma comunicação melhor, onde ela consegue comunicar com a criança, porque são mulheres que gostam de comunicar, que gostam de falar do que elas entendem, de ensinar o que elas entendem. Então elas gostam de diálogos mais construtivos. Então com a criança que está lá ainda nas fases iniciais, que precisa de mais dependência, mais carinho, que é aquela fase onde a criança precisa de mais afeto, pode ser que ela não seja uma mãe muito, vamos falar, boa, né, nesse período, mas quando a criança começa a falar e aí ela começa a perceber, principalmente o desenvolvimento intelectual da criança, ela se sente mais estimulada no contato com a criança. Vocês já perceberam alguma mãe assim, que foram mães mais distantes e depois na fase onde a criança começa a mostrar inteligência, elas ficam orgulhosas e elas vão se orgulhar disso, da inteligência da criança, das boas notas. Elas vão exigir isso das crianças, vão ser mães muito exigentes com o rendimento escolar da criança. Então pode ser que essas crianças, né, sofram um pouquinho porque elas vão ter que tirar as melhores notas. Ela não vai ser aquela mãe que aceita notas medianas ou notas ruins. E pode ser que uma criança fique muito desmotivada quando ela percebe que ela precisa ter bons resultados para deixar essa mãe satisfeita. Então, uma outra característica dessa mulher
é o seguinte, ela é muito direcionada para o mundo masculino. Se o pai dela não for uma referência de sucesso, se não for um homem que ela admira, é bem possível que essa mulher se sinta insegura no mundo do trabalho, no mundo dos negócios, ou onde ela tentar se arriscar. Então, o pai é a referência, o pai é o modelo dela de sucesso. Se esse pai não foi capaz, não foi um pai que teve grandes conquistas, essa mulher vai se sentir insegura, uma vez que a referência que ela busca é referência de realização profissional, de realização nos negócios. Alguém aí está se identificando com esse aspecto? Quem aí? A Eiris falou. Eiris, você se lembra que você fez uma pergunta e eu falei, olha, espera até semana que vem que eu acho que você vai descobrir qual que você se identifica mais. Porque, olha só tomar uma água aqui. Semana passada eu falei, as 3 primeiras deusas que eu falei são consideradas deusas vulneráveis. Por que elas são vulneráveis? Porque elas são muito direcionadas para o relacionamento com o outro. A realização delas está voltada para a relação com as outras pessoas. Por exemplo, a deusa Deméter, ela está muito voltada para a maternidade, são mulheres voltadas para a maternidade. Hera é a deusa do casamento. Perséfone, ela é voltada para o casamento, para os relacionamentos e também para a relação com a mãe. Então, elas são felizes, a felicidade dela está muito voltada para o outro. Afrodite, que eu falei na sexta-feira, é uma deusa alquímica. Ela tem os dois, né? Ela tem a característica da vulnerabilidade, dessa questão de buscar o relacionamento com as pessoas, ela gosta de estar conectada com as pessoas, mas ela tem uma característica das deusas virgens, que são as deusas que eu vou falar nessa semana. Por que elas são chamadas de deusas virgens? Tem a ver, quer dizer que as mulheres que são identificadas com esse aspecto são mulheres que vão viver a castidade, são mulheres virgens? Não. Tem a ver com a virgindade psíquica. O que é isso? O que é virgindade psíquica na análise desses mitos? É aquela questão de ter uma autossuficiência. Elas entendem o papel dos outros na vida delas, mas elas não são apegadas, elas não dependem dos outros emocionalmente. Elas conseguem criar essa autonomia pessoal e, ao mesmo tempo, uma distância que não desestrutura elas. As deusas vulneráveis, se elas não forem realizadas como mãe, como esposas, como amantes, elas ficam muito frustradas, elas sofrem muito com isso. As deusas virgens, elas são muito voltadas para elas mesmas. Então, a realização delas depende do que elas fazem, da maneira como elas conduzem a vida e menos dos outros. Então, o que os outros fazem não afetam tanto elas como no caso das mulheres que são identificadas com as deusas vulneráveis. Só que isso é bom, gente, em partes. Em partes é bom porque elas vão criar uma certa autonomia, uma certa independência emocional, mas o lado ruim é que elas podem criar um distanciamento social ao mesmo tempo e não viverem experiências prazerosas, experiências que ajudam a gente a crescer. A gente cresce muito no relacionamento com as outras pessoas, nos relacionamentos amorosos, nos relacionamentos afetivos. É através do relacionamento com o outro que a gente se conhece. O nosso lado sombra, que é aquele nosso lado que não é tão bonitinho, que não é tão perfeito, aparece quando a gente se relaciona com as pessoas. Porque é o desafio do relacionamento que faz mostrar aquilo que a gente precisa desenvolver. Então, essas mulheres que adquirem esse aspecto de distanciamento social, elas podem desenvolver essa frieza, elas não são atingidas, né, pelas escolhas dos outros, pelos erros dos outros, mas elas também não se permitem crescer a partir dessas experiências que podem ser dolorosas algumas vezes, né? Então, tem um lado ruim nesse excesso de autossuficiência, nessa autonomia. Então, as mulheres que têm essa característica dessa virgindade psíquica, elas precisam equilibrar isso desenvolvendo outros aspectos, como
o de Afrodite, que eu falei na sexta-feira, que tem a ver mais com a feminilidade, com a sensualidade, o contato com o outro, que nem sempre é um contato que precisa ser para fins sexuais ou de sedução, pode ser um contato que visa o seu crescimento mesmo, o seu aperfeiçoamento, as suas amizades. Então, isso, a gente tem que saber equilibrar. Eu contei para vocês um pouco do meu processo terapêutico, que foi um processo de desenvolver isso, de equilibrar outros aspectos da minha personalidade que estavam, em um determinado momento, estavam subdesenvolvidos porque eu foquei excessivamente na minha vida profissional. Então, vamos seguindo aqui. Vou ler os comentários. Meu tio está aqui assistindo. Vamos lá, então. A Eire está falando que está se identificando completamente. Quando você fez aquele comentário, eu imaginei que tinha esse aspecto de Atena. Por isso que eu te falei que essa semana talvez você encontraria a que tem mais a ver com você. Você está identificando completamente. Inclusive, a sua mãe é essa aí que você descreveu. A sua mãe é exatamente o que eu descrevi? Então, gente, faz muito sentido. Eu fico observando isso e na clínica eu acabo usando esse estudo, né, dos mitos, até com as pacientes que eu atendo, eu vou percebendo quais aspectos elas precisam desenvolver. E uma coisa que eu falei aqui, quando a mulher que tem esse aspecto, é muito voltada para o profissional e ela não tem uma relação muito boa com o pai às vezes tem um problema de alcoolismo, é um pai muito distante, ela não conseguiu criar um vínculo com o pai, uma vez que elas buscam esse vínculo no pai, elas têm muita dificuldade, têm dificuldade de serem mais ousadas no trabalho, de arriscar mais, de às vezes abandonar o emprego que não estão tendo sucesso, ou quando são donas do próprio negócio, dar novos passos, tentar novas estratégias. É como se esse aspecto da estrategista, da racional, daquela mulher analítica não tivesse desenvolvido tanto nela, porque ela esperava que isso viesse através do pai, tá? Mas como eu disse, às vezes... Tô vendo os comentários, eu fico rindo aqui, gente. Então, às vezes, a mulher não teve um pai que tinha esse aspecto, mas teve uma mãe Atena. Então, o que acontece? Se você é uma mulher com aspecto de Atena e sua mãe também foi, se o seu pai não foi, você acaba fazendo uma troca, você acaba pegando como referência a sua mãe, porque ela é uma referência de raciocínio lógico, ela é mais direcionada para o pensamento, para o racional do que para o emocional. Então, pode ser que a identificação mude, mas a gente fala que é paternal porque, do ponto de vista psicológico, né, é como se essas características fossem masculinas. Então, vamos lá, dando sequência. Eu só vi um comentário aqui que eu ri, que é da Ribeiros, que diz: Ribeiro, equilíbrio, meu lindo, cadê você? Vamos descobrir aqui onde está seu equilíbrio. Tem ainda mais 2 deusas que eu não falei e que talvez você descubra que elas também têm um aspecto muito... está sobressaindo muito em você. Então, ela é também a deusa que faz as coisas úteis, ela traz uma certa beleza. Ela era também uma artesã, então ela tem uma facilidade muito com coisas manuais, né? Com a criatividade. E ela tem um tino para negócios. Mulheres empreendedoras geralmente têm muito esse aspecto de Atena. Ela tem um tino para os negócios, para o comércio. São mulheres seguras de si, são práticas, são descomplicadas, são objetivas, desinibidas, né? Elas são desinibidas, mas ao mesmo tempo elas são discretas. Elas não vão sair mostrando, não vai sair mostrando para todo mundo a vida delas, elas vão ser discretas, mas quando elas estão atuando no ambiente profissional, elas são mulheres desinibidas, elas não têm inibição para correr atrás dessa realização que elas buscam, do sucesso que elas buscam. Na hora de se vestir, essas mulheres têm um estilo mais sério, mais conservador para se vestir.
Não são mulheres que exploram muito a sensualidade. Elas vão sempre... É porque a sensualidade, a sexualidade não fica em primeiro plano para elas. Se possível, fica lá no último. Ela não vai ter aquela urgência de arrumar namorados. Quando ela arrumar, se ela optar por se casar, não vai ser aquele casamento que é movido pela paixão, pela atração física. Vai ser um casamento mais direcionado pela atração intelectual. É um casamento que não é aquele casamento de dois amantes, é um casamento de sócios. Então elas vão buscar sócios, vai ser aquela parceria de sucesso. E se por acaso essas mulheres cometerem esse erro, né, de não encontrarem, de se casarem com um homem que não tem muito esse perfil, esse homem vai sofrer muito, porque essa mulher vai deixar clara a insatisfação dela por ele não estar correndo atrás, talvez por ele ser acomodado, não sei a maneira como ela vai interpretar. Então esse homem vai sofrer muito se essa mulher for mais para frente, mais ambiciosa, porque geralmente elas têm essa característica da ambição. Eles vão sofrer muito e elas também, porque elas vão esperar dele isso, né? Elas vão esperar essa energia masculina, essa energia voltada para ação, essa energia... Eu falo energia da agressividade, gente, mas vocês podem interpretar errado, eu vou explicar aqui o que é essa agressividade. Essa agressividade não é aquela coisa de impulso para agredir as outras pessoas, é um impulso de luta, é a luta do dia a dia mesmo, de se superar, de enfrentar seus limites, de crescer, né? É usar essa energia da agressividade, que também é considerada uma energia masculina, para ação, para o seu próprio desenvolvimento. Então, se a mulher que tem esse perfil Atena, como eu disse, ela busca no parceiro um sócio. Ela não está ali buscando aquele amor romântico, aquele idealismo, aquela atração sexual. Ela está mais voltada para essa conexão intelectual, essa conexão de mentes. Então, se por acaso, se no momento de fragilidade ela acaba se casando com um parceiro que não tem esse perfil, vai ser frustrante para os dois. Ele vai se sentir muito cobrado e ela vai sentir que ele não atende às expectativas. Então, não é uma parceria que dá muito certo, não. Então, quem aqui está se identificando com a deusa Atena? A Eire já falou que está se identificando bastante. Tem mais alguém que sentiu aí essa identificação? Então, são mulheres atentas, são mulheres observadoras, elas planejam o futuro. Então, elas estão aqui no presente, mas já estão construindo planilhas, fazendo controle financeiro, já estão planejando o que vão fazer daqui 5 anos, 10 anos. Então, elas têm essa mente também orientada para o futuro. Se o pai, o objetivo dela inconscientemente é agradar o pai. Então, se o pai não mostra orgulho dessa filha, ela pode se sentir também inadequada, ela pode se sentir insegura, pode gerar uma falta de autoconfiança nessa mulher. E como eu disse, se o pai não é um homem bem-sucedido, não é realizado na área dela, ela pode se sentir insegura também nesse mundo, né, do trabalho, o mundo da realização. Então, ela precisa trabalhar essa questão do pai, se separar do pai, entender que ela tem características diferentes dele, então é algo que precisa ser trabalhado. Vocês não estão se identificando com ela? Como é que tá aí, gente? No trabalho, ela é produtiva, ela está sempre ligada a um objetivo pessoal. Mesmo que ela trabalhe numa empresa, ela tem os objetivos pessoais dela. Então, ela vai ser produtiva, vai ser estratégica, lógica, ela vai buscar pelo poder. Mas quando ela está ali sendo produtiva, fazendo bem o trabalho dela, ela também não é só pelo objetivo da empresa, existe um objetivo pessoal por trás dos comportamentos dela, tá? Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa que eu esqueci. Sexualmente é uma mulher mais imatura, não é sensual, também não é romântica, é uma mulher mais prática. São impacientes com pessoas que elas consideram menos capazes.
Quando ela se atrai por um homem, quando um homem se sente atraído por ela, ela vai ser aquela mulher leal a vida toda, vai ser aquela parceira mesmo. Mas como eu disse, não é uma relação muito guiada pelo sensual, pela sexualidade, é mais por essa questão prática mesmo, pela questão da parceria. Ela pode permanecer só por muito tempo, pode ser aquela mulher que não vai buscar, não vai ter tanto foco nos relacionamentos. Sexo para ela não é algo tão necessário, tão indispensável. Geralmente não tem amigas muito íntimas, porque ela não se relaciona bem com mulheres, ela tem mais afinidade com os homens, então elas vão ter mais em comum com os homens, em questão de assuntos, não vai ter muita paciência para coisas de mulher, para assuntos de mulher. Como eu disse, com os filhos, ela vai sempre estimular os filhos a se destacarem, vão querer que os filhos tenham sucesso, elas vão exigir muito isso dos filhos e vão ter muita dificuldade com filhos sentimentais, com maridos sentimentais. No geral, elas têm dificuldade com pessoas sentimentais. Elas se mantêm práticas até a velhice, elas são mulheres que não têm problema com a velhice, porque elas entendem, como elas valorizam muito o intelectual, a inteligência, elas entendem que com a velhice, com a maturidade, elas se tornam mais inteligentes, mais espertas, desenvolvem mais domínio na área onde elas atuam, então a velhice para elas não é um problema, pelo contrário, elas percebem que estão se desenvolvendo, então são mulheres que se dão bem com a velhice, que é algo diferente do que eu falei de Afrodite, que se sente mal com a velhice, porque a Afrodite está muito voltada para a beleza, para a aparência, então quando ela percebe que estão aparecendo as rugas, que ela já não tem mais aquela disposição física de antes, ela pode ficar muito triste, diferente da deusa Hera também, que tem problema com velhice. Atena não tem. Como ela é a deusa da sabedoria, ela entende que quanto mais ela envelhece, mais inteligente ela está se tornando, mais madura, mais experiente, de certa forma mais estrategista, mais lógica. Então, para elas, o envelhecimento não é um problema porque elas estão se tornando mais competentes. A Eris está falando que não tem paciência com homens sensíveis demais. É uma característica, eu até falei aqui. Duge, seja bem-vinda, Maria Duge. Então, é uma característica, Eris, sem paciência. Uma vez eu desenvolvo um trabalho que chama Café com Elas. E aí, no último Café com Elas que eu desenvolvi, porque teve a pandemia, são encontros que acontecem. E aí, uma mulher falou que tinha dificuldade com homens banana. Ela nem usou a palavra sensível, ela falou homens banana, que ela tinha muita dificuldade. O que acontece? Isso hoje é um grande problema, porque como eu disse no início, cada época existe um aspecto do feminino que é mais estimulado. Eu acredito, falei que eu vou estudar mais, vou confirmar minha hipótese, mas eu acredito que nesse momento é o aspecto do profissional, da realização profissional. Então as mulheres estão muito direcionadas para isso, elas acabam desenvolvendo características masculinas. E aí, como elas se tornam, de certa forma, elas desenvolvem características masculinas, elas têm dificuldade para lidar com homens que são sensíveis, que são... existem homens que têm aspectos femininos desenvolvidos. Não sei se vocês conseguem ter clareza disso, mas existem mulheres que desenvolvem características masculinas e existem homens que desenvolvem aspectos femininos. Isso não tem a ver com sexualidade. Mulheres heterossexuais que têm características psicológicas no sentido de excesso de racionalidade, dificuldade de acessar emoções e tal. E aí essa dificuldade das mulheres dificulta o relacionamento, porque ela entende que o homem sensível é um homem mais fraco, é um homem inferior a ela. Mas na verdade... isso está revelando algo que ela precisa desenvolver, ela precisa entrar em contato com a sua sensibilidade,
incomoda no outro porque é uma fragilidade dela, ela tem que desenvolver isso. E aí, as relações, para serem equilibradas, inclusive para que essa mulher tenha mais equilíbrio, ela tem que desenvolver o emocional também, a sensibilidade, ela tem que acessar essas vulnerabilidades dela. Uma vez que, o que acontece com a deusa Atena? Ela já nasce com uma armadura. Então, são mulheres que têm essa armadura. O que a armadura protege, gente? Onde a armadura fica? Ela está protegendo o coração. Então, a gente tem que tirar esse escudo do coração, entrar em contato com a vulnerabilidade. Às vezes, aquele homem que você considera banana, né, ou um homem sensível, talvez ele tenha outras qualidades que você não está conseguindo ver porque você se tornou cega, de certa forma, por essa visão de que tem que ser forte, que você tem que estar com um homem que é frio, que é distante emocionalmente. E aí, ao invés de você pensar, opa, eu tenho que trabalhar, desenvolver em mim meu lado emocional, acessar minhas emoções, meu coração, meus sentimentos, o que você faz? Não, eu não quero um homem sensível, eu quero um homem mais racional, mais durão, porque aí eu não preciso entrar em contato com as minhas emoções. Você percebe que a dificuldade de lidar com um homem sensível revela a sua dificuldade de acessar a sua sensibilidade. Então, as mulheres identificadas com esse aspecto são mulheres que criam um escudo ao redor do coração e vai chegar um momento que elas vão ter que acessar o coração para elas se sentirem felizes, mais realizadas. Faz sentido isso, gente? Deixa eu ver aqui mais algum comentário. A Ruth, a psicanalista Ruth, pediu para falar sobre a questão com o pai. Qual questão? Porque eu falei aqui de duas questões. Do pai, que não é bem sucedido. Na verdade, eu falei três. A Atena, falei lá no inicinho, a Atena, ela é filha do pai. O que é isso? Ela tem uma maior identificação com o pai. Então, se o pai o que acontece? No mito, a Atena era filha de Zeus, era o deus superior, ela nasceu de dentro da cabeça de Zeus. Então, a mãe estava engolida, a mãe estava no estômago, ela nasceu na cabeça, ela não teve um contato com a mãe, ela já nasceu distante da mãe. Isso no mito, gente. Então, a Atena, ela vai sempre buscar a aprovação do pai, ela vai querer ser a filha que é o orgulho do pai. E no mito, ela é o braço direito do pai dela. Então, o que acontece? Ela vai querer sempre isso, buscar a aprovação do pai, ser o orgulho do pai. Então, esse é um primeiro aspecto que eu falei em relação ao pai. Aí, Ruth, você me fala se eu conseguir responder sua pergunta. Tá travando muito, gente? Tá travando muito? Então, tem esse aspecto. Me dá uma resposta aqui se está travando muito, o que está acontecendo? Então, ela vai ter essa maior identificação com o pai. Se o pai dela não é aquele homem que se realizou profissionalmente, que é um homem que de alguma forma fracassou em algum aspecto da vida, ela vai se sentir insegura quando ela for para esse mundo dos homens. O que é o mundo dos homens? É o mundo dos negócios, é o mundo do trabalho, é o empreendedorismo. Vão ser mulheres mais inseguras, elas vão ousar menos. Entendem isso? Ruth, me conta aqui se eu estou conseguindo responder. Então, elas vão ter menos ousadia, porque a referência delas é a energia masculina, é aquela energia voltada para a ação, para a realização, aquela pessoa que produz, que tem resultados, que tem sucesso. Se ela não teve essa referência, ela vai se sentir insegura quando ela vai para esse mundo, uma vez que o que ela busca, o centro da felicidade dela, é a realização profissional, é a realização no empreendimento dela, ela está voltada muito para o mundo do trabalho. Então, se esse pai não foi esse modelo, ela vai se sentir mais insegura na hora de ousar, na hora de dar passos maiores, de se sobressair. Um outro aspecto que eu falei é que às vezes a mulher,
ela, ela é identificada com Atena. O pai não é esse pai, não é um pai muito que tem uma presença, né, muito determinante para ela, mas ela tem uma mãe que é Atena, que é aquela mãe também que é voltada para a realização e tal. Então pode ser que ela se identifique com a mãe, porque a mãe está desempenhando esse papel dessa energia masculina, entendeu? Então, acho que a Ruth respondeu o que eu consegui, que eu já consegui responder ela. Então tá. É muito interessante isso. Eu estava contando que eu atendi um caso na clínica e uma mulher, ela tinha muita dificuldade ela buscava essa realização profissional, mas ela tinha muita dificuldade de dar novos passos, de se especializar, de tentar uma promoção, embora ela desejasse, porque ela não tinha esse vínculo com o pai. Ela não conseguiu ser a filha que orgulhava o pai. Ela tinha um distanciamento emocional do pai tão grande que ela não conseguia se desenvolver no mundo dos negócios. Por isso que eu acho muito interessante esse estudo desses aspectos. Dentro do que eu estudo da psicologia, isso é chamado arquétipo. Então, eu acho muito interessante isso para a gente entender o que está ali prevalecendo nas nossas escolhas, na nossa personalidade, na nossa identidade de mulher, de homem. Eu contei aqui, não sei se tem homens aqui, eu estou vendo mais comentários de mulheres. Não sei se tem algum homem, mas eu falei que se vocês quiserem, eu posso, ao terminar essa sequência de lives sobre as deusas, eu posso falar também sobre os deuses e a personalidade do homem, os relacionamentos dos homens. Então, se vocês quiserem, mas eu vou esperar um feedback de vocês, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Michele falou que não tá, então a internet não tá travando, gente. Então, deixa eu ver aqui. Ribeiro, com crianças e amigos sensíveis eu consigo lidar bem. Quero cuidar, ajudar e tal. Mas para relacionamentos não consigo, não tenho paciência nenhuma. Então, com amigos e com pessoas sensíveis, talvez você tenha também um aspecto, talvez você tenha aquele aspecto de Deméter que eu falei, que é da mãe. Elas são maternais, elas cuidam muito, ela tem esse instinto de cuidar. Uma coisa que eu venho falando nessa sequência de lives é o seguinte: todas nós temos um aspecto dominante, um ou dois, né? A gente tem um aspecto dominante. Então, de repente, você tem um aspecto o primeiro, né, o dominante seja Atena, seja essa questão da realização profissional, mas tem o segundo que pode ser Deméter, que pode ser Afrodite, e aí é o segundo, é os outros que estão ali, de certa forma, se equilibrando, que vão influenciar na sua forma de agir. Então, pode ser que você tenha um, mas que tenha outros também que estejam... geralmente, a gente tem três. Um que é mais dominante, tem um segundo e um terceiro que também tem influência no seu comportamento. E aí, tem os outros, é preciso trazer eles também para a sua vida, buscar esse equilíbrio. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Então, com homens, você não tem paciência nenhuma. Tenta pensar nisso que eu falei. Essa dificuldade de lidar com a sensibilidade dos homens pode apontar para uma resistência sua de lidar com as suas sensibilidades. As mulheres que têm essa característica de Atena são mulheres sensíveis, são muito sensíveis, só que elas constroem uma armadura. Elas têm ali, elas já nascem com uma égide, né, com a armadura, então elas se protegem desse encontro afetuoso, desse aspecto emocional e da própria sensibilidade. A internet caiu aqui, mas voltou. Então vamos lá, né? Então, vamos falar agora de algumas dificuldades psicológicas de Atena.
ela está mais fora de sintonia com a sua necessidade de atenção calorosa, afetuosa, e também tá mais distante das suas necessidades corporais e do amor incondicional, essa busca pelo amor. Então, ela está mais distante disso, mas ela pode desenvolver isso uma vez que ela buscar desenvolver mais o aspecto de Afrodite. Então, qual é a ferida de Atena? O seu coração ele está fora de contato com outras duas deusas, que é a Deméter, que representa o amor maternal, e Afrodite, que representa o amor sensual. Então, a sua identidade, a sua imagem masculina oculta o seu feminino interior. Lembra do que eu falei, que a minha psicóloga falava comigo? Marcílio, o seu lado masculino, a sua imagem masculina está oprimindo o seu feminino. E é isso, gente, isso gera uma angústia, isso gera um sofrimento na mulher, tá? Isso não é um processo fácil. E aí, ele está ali oprimindo, está ocultando o feminino. Por isso que a mulher, muito identificada com Atena, ela tem que equilibrar isso, tentando desenvolver o aspecto de Deméter, que é esse amor maternal não só pelos filhos, mas pelas outras pessoas, essa capacidade de cuidar, né? E também o de Afrodite. E aí eu lembro que na época ela me sugeriu ter algum animal de estimação. E eu achei muito interessante. Na época eu não entendi por que eu deveria ter um animal de estimação. É para trabalhar essa questão de cuidar, né? De cuidar de algo. E aí foi muito interessante isso. Que agora eu tenho 2 gatas em casa e eu percebo que essa questão de cuidar, como que é interessante, essa questão do calor, né, do afeto, mesmo sendo com um bichinho, mas é muito bacana. Então, emocionalmente, ela é hipersensível e aí ela precisa trabalhar essa armadura dela, começar a desconstruir essa armadura para ter mais acesso aos relacionamentos. Porque, gente, eu atendo muitas mulheres, principalmente mulheres identificadas com esse aspecto de Atena, e é sofrido porque os relacionamentos não dão certo, elas se sentem frustradas porque elas são felizes com a carreira, mas é como se faltasse alguma coisa, né? Então, por isso que é importante desenvolver essa sensibilidade, esse lado afetuoso. Então, deixa eu ver se eu estou esquecendo alguma coisa que eu falei. Então, quem não tem esse aspecto de Atena desenvolvido, como é que pode desenvolver? É através do estudo, leitura, cursos, buscar especialização, participar de congressos, tudo aquilo que estimula. Toda vez que você trabalha o seu desenvolvimento intelectual, você está desenvolvendo esse aspecto de Atena. Então, para quem percebe que não tem e quer desenvolver, é através disso, é estudando, porque a Atena representa esse lado intelectual, é a inteligência, é o raciocínio. Então, quem quer desenvolver isso, desenvolve através do estudo. O estudo é o caminho. Então, deixa eu ver como é que tá o tempo aqui. O tempo, não, tem 10 minutos. Então, é um aspecto que vai ser, para quem quer desenvolver, é desenvolvendo através dos estudos, é através da especialização. E quem tem em excesso, tem que buscar trabalhar as emoções. As mulheres que percebem esse aspecto em excesso, têm que começar a entrar em contato com o seu lado emocional, desenvolver a sua afetividade, começar a estimular mais a questão da intimidade nos relacionamentos, da paixão, trabalhar mais o erotismo, né? E baixar um pouco o raciocínio lógico, parar de racionalizar tudo, parar de buscar uma explicação lógica para tudo e entrar em contato com essas questões mais sensíveis. Como que a gente pode desenvolver esse lado mais sensível, né? É através da arte, do contato com a arte, música, dança. A mulher Atena é uma mulher também que não trabalha muito o aspecto corporal. São mulheres mais rígidas inclusive na postura, né? Então, trabalhar mais o corporal através da dança, atividades físicas que te façam sair daquela rigidez, que te dê mais leveza.
Então é através do contato com a arte, de tudo aquilo que estimula a sua sensibilidade. E sair de começar a reduzir um pouco tudo aquilo que te leva a ser mais racional, mais lógica, querer encontrar uma explicação para tudo, tá? Me contem aí o que vocês acharam. Deixa eu ver aqui. A gente até tem sensibilidade, mas quando aparece alguém que preenche os requisitos, nós não preenchemos os deles. Então, tem que ver quais são esses requisitos e buscar como é que eu falo? Uma concessão. Vamos pensar assim: você encontra um cara que não tem todos os requisitos, mas ele tem uma parte dos requisitos, né? Quais requisitos você está disposta a abrir mão? A gente tem assim, requisitos, né? Vou falar como valores. Nós temos valores estruturantes e valores de concessão. O que é isso? Tem coisas que, se a gente abrir mão, por exemplo, você conhecer um cara, ele não preenche todos os requisitos, mas alguns requisitos você consegue abrir mão sem ferir quem você é, sem entrar num relacionamento que te machuca, uma relação indigna. Vamos imaginar assim, você falou que tem dificuldade com os homens sensíveis. Vamos imaginar que esse homem sensível tem outros valores, ele é honesto, ele é um cara trabalhador, ele talvez não seja tão ambicioso e tal, mas ele tem alguns valores que para você são valores intrínsecos, são valores essenciais. E tem outros valores que dá para ceder, por exemplo, a sensibilidade dele, você perceber que quando a sensibilidade do outro te incomoda, ela está apontando para a necessidade de desenvolver a sua sensibilidade. E aí começa a trabalhar a sua sensibilidade, a sua capacidade de lidar com a vulnerabilidade dos outros, porque ao mesmo tempo que você fica mais disposta a lidar com as vulnerabilidades dos outros, você entra em contato com as suas vulnerabilidades. Então vai gerando esse equilíbrio. E aí é começar a equilibrar, porque o que acontece nos relacionamentos, né? Você está buscando uma coisa e aí o parceiro ou a pessoa que você se interessa também está buscando outras coisas. Tem que chegar num consenso. De repente você está interessada por um cara que tem todos os valores que você acha importante, mas você está cega para outras coisas que talvez não sejam compatíveis. Entende? Porque às vezes a gente fica cego pelos nossos desejos, pelas nossas idealizações. O que é isso? A gente idealiza a pessoa perfeita, como se a gente criasse uma forma e saísse aí pela vida procurando alguém que encaixa exatamente naquela forma. Só que aquela forma é imaginária. Quando você enxergar alguém que preencha aquela forma, você inconscientemente ou ilusoriamente acredita que aquele cara é um homem perfeito. Eu estou tentando explicar de um jeito que não gera uma confusão. Então você acha que ele é perfeito, mas você está presa à sua idealização. O que é isso? Uma das maiores dificuldades que a gente tem em relação às experiências de vida, ao aprendizado, é a nossa tendenciosidade em favor da confirmação. O que é isso? Você enxerga só fatores que confirmam o que você pensa. Então vamos imaginar assim, você conheceu uma pessoa, imaginando, ele é inteligente, ele é bonito, ele é bem-sucedido. Você criou lá várias idealizações. Você só vai enxergar coisas que confirmem a sua idealização. Tá claro isso, gente? Parece complexo, não sei se eu estou conseguindo explicar. Então, quando você está ali buscando pessoas que se encaixem na sua idealização, você tem dificuldade de conhecer a pessoa real. Então, a gente tem que sair desse lugar de idealização, de imaginar a pessoa perfeita, porque quando você está preso a essa idealização da pessoa perfeita, você pode entrar em muitas furadas. Por que você entra em muitas furadas? Você só vai enxergar aquilo que confirma
o que você está idealizando. Você está imaginando o príncipe encantado e só vai enxergar as características que confirmam que ele é o príncipe encantado. E você vai ficar cega para outras características que mostram que ele não é aquele príncipe que você imaginou. Para os homens valem o mesmo. Homens gostam muito de joguinhos, aqueles joguinhos de sedução. Às vezes eles acabam se relacionando com mulheres que não tem nada a ver com eles, porque naquele joguinho a mulher conseguiu ter um bom desempenho, vamos falar assim. Gente, deixa eu ver aqui alguns comentários. Tá claro? Deixa eu tentar entender. Ribeiro, deixa eu ver se eu entendi. Então, quem se identifica com ela também seria uma pessoa um pouco egocêntrica? Com esse aspecto de Atenas? Sim, se for em excesso. Se você, vamos imaginar que está muito desenvolvido o seu lado Atena. Como você está muito identificada com a inteligência, com o racional, com o intelectual, você pode se sentir superior às outras pessoas. Você pode olhar para uma pessoa e falar, nossa, essa pessoa não é tão inteligente quanto eu. Você pode parecer arrogante, inclusive. Você pode ter essa postura mais arrogante. Então, pode parecer egocêntrica, pode se sentir superior aos outros. Então, é uma dificuldade quando ela está em excesso. Então, gente, e vai ser uma dificuldade nos relacionamentos, porque quem quer conviver com uma colega de trabalho que é arrogante, que se sente superior? Quem vai querer se relacionar com alguém que se acha melhor? Vai ser difícil. Então, por isso que é importante esse equilíbrio. Deixa eu ver aqui. Continue, por favor. Exatamente. Entrei uma furada recentemente. Então, é isso. É por causa das idealizações que as mulheres e os homens entram em furadas. Porque eles acham que eles não estão entrando em contato com a pessoa real. Eles estão apaixonados pela pessoa ideal. Tem uma música da Marília Mendonça, eu não escuto muito sertanejo, mas algumas frases ficam na cabeça, eu acho que é aquela coisa de analisar tudo, né? Fala assim, me apaixonei pelo que eu inventei de você. É mais ou menos isso, você criou ali na sua mente uma pessoa ideal, você vai buscar pessoas que de alguma forma parecem que se encaixam naquele seu ideal e você não está se abrindo para conhecer a pessoa real. Então, quando você vai conhecer alguém, deixa o seu ideal em casa e tenta entrar em contato com a pessoa real, com a pessoa que está ali na sua frente, com o que a pessoa está falando. Às vezes eu vejo mulheres falando assim, ele falou isso e isso, e elas interpretam completamente diferente os sinais que o cara está dando, e é porque elas estão muito no nível da idealização. Então, gente, estamos aproximando do fim. Alguém tem alguma pergunta? Tenho menos de 1 minuto para responder, mas eu vou tentar responder aqui, se der tempo. Se não tiverem, um abraço. Amanhã eu volto. Amanhã eu vou falar sobre a deusa Ártemis, que é a deusa aventureira, aquela mulher que gosta de atividades físicas, que gosta do contato com a natureza, é a mulher feminista. Então amanhã eu vou falar dessa mulher, que também eu vejo como um aspecto muito forte nesse período que a gente está vivendo, tá? Um grande abraço a todas, todos e todas. Até amanhã, gente!